Amém. Pode sentar, meus irmãos. Hoje nós começaremos uma série de mensagens falando um pouquinho sobre Neemias. E o tema dessa série de mensagens nós vamos trabalhar durante esse mês é reconstruir. Era para nós trabalharmos neste mês de maio, o mês da família. Mas eu entendo, irmãos, que é um momento muito propício para nós pensarmos um pouquinho nessa questão da reconstrução. Por quê? Nós estamos vivendo um cenário em que provavelmente eu e você teremos que reconstruir algumas coisas na nossa vida. Seja uma reconstrução financeira, seja uma reconstrução familiar, seja uma reconstrução profissional, de alguma forma nós teremos que reconstruir. Por exemplo, as igrejas não serão mais a mesma. Terão que reconstruir alguns conceitos. Os crentes precisarão, meus irmãos, passar por uma reavaliação e muitos de nós por uma certa reconstrução da nossa vida, para continuarmos andando e trilhando segundo os propósitos de Deus. Nessa noite eu quero pensar sobre Neemias. Este homem, meus irmãos, tem muito a nos ensinar. Eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia em Neemias capítulo 2. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 20. Neemias capítulo 2, do verso 11 ao 20. Vamos fazer a leitura desse texto e vamos meditar no que ele tem a falar ao nosso coração nesta noite. Neemias capítulo 2, do 11 até o versículo 20. Diz assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa, para a nossa casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora e nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos pobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E eu lhes declarei: como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também a palavra que o rei me falara. Então disseram: disponha-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos dispomos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Meus irmãos, quando nós falamos sobre reconstruir, e olhamos para a vida deste homem chamado Neemias, um homem que, se pudéssemos estudar liderança à luz da liderança de Neemias, nós aprenderíamos muitas coisas.
Esse texto que eu li fala de um desafio que Deus plantou no coração de Neemias. O desafio de reconstruir Jerusalém. Eu digo a vocês com toda certeza que reconstruir algo que já existiu é sempre uma tarefa árdua e desafiadora. E às vezes, até demorada. Porque ninguém consegue reconstruir algo rapidinho. Algo que foi ao chão, algo que desmoronou, que acabou. Ninguém consegue fazer isso de um dia para o outro. Esse tipo de coisa demora. Às vezes a reconstrução de Deus na nossa vida demora um pouquinho também. Às vezes a reconstrução de Deus na minha vida, na sua vida, ela é um processo. Um processo que Deus tem que começar a limpar. Um processo que Deus tem que começar a restaurar. Um processo que Deus tem que começar a edificar novamente. Portanto, reconstruir nunca é fácil. Agora nós encontramos nesse texto que lemos, um homem que acreditava além das ruínas ao seu redor. Um homem que foi capaz de mudar a sua nação, o seu povo, a sua família, a sua descendência, a sua cidade. A história de Neemias nos deixa grandes lições. E o texto que lemos, meus irmãos, ele é cheio de desafios. E quando eu falo sobre desafios, eu não posso deixar de pensar na etimologia da palavra desafio. Porque desafio significa exatamente você ser provocado a fazer alguma coisa. Quando queremos reconstruir alguma coisa na nossa vida, nós precisamos ser provocados. Ou pela circunstância, ou pelas adversidades da nossa vida, as lutas que enfrentamos, ou até mesmo pelo próprio Deus, que foi quem provocou Neemias para fazer e cumprir um grande desafio. Se nós olharmos, vamos agora olhar um pouquinho o fundo histórico desta palavra. Jerusalém foi arrasada. É como, por exemplo, chegasse aqui alguém de outro lugar e acabasse com a nossa cidade e nos levasse cativo para a sua cidade. É como se todas as construções da nossa cidade fossem queimadas e derrubadas. É como se tudo o que existia em alguns instantes, em alguns dias, acabou-se. Tudo. O rei Nabucodonosor, meus irmãos da Babilônia, destruiu a cidade. Queimou as portas imensas da bonita Jerusalém. Levou muitas pessoas escravas. E entre as pessoas escravas que ele levou Neemias. E o que nos impressiona é a forma como o propósito de Deus se cumpre na nossa vida. É impressionante isso. Deus é soberano. Deus sabe o que vai acontecer comigo, com você amanhã, amém? Deus tem a direção de todas as coisas. Aí Deus pega este Neemias e o coloca como copeiro do rei. Você sabe qual é a função de um copeiro? Era como se ele fosse um garçom, mas com uma responsabilidade muito maior. Porque, por exemplo, o garçom vai lá, pega, serve, né? Mas ser o copeiro do rei significava que ele, além de servir o rei, ele tinha que experimentar toda a comida, ou toda a água, ou toda a bebida que era oferecida ao rei. Caso esta comida ou essa bebida estivesse envenenada, o primeiro a morrer seria o copeiro. Esse era um cargo de confiança, extrema confiança. Ninguém jamais seria um copeiro do rei se o rei não tivesse confiança naquela pessoa. Ou seja, era uma função da alta confiança. E um dia Neemias estava naquele palácio e chega o seu irmão chamado Anani. E ele ficou sabendo que Anani havia chegado, correu ao seu encontro. E a primeira pergunta que Neemias fez foi: como vai a nossa terra? Como vai o nosso povo?
como vai a nossa gente? E quando Neemias ficou sabendo que as portas todas haviam sido queimadas, que os muros todos haviam sido derrubados, os muros simbolizavam a segurança, as portas, a honra. E quando Neemias ouviu, a Bíblia diz que ele começou a chorar. E a palavra de Deus diz que foi um sentimento de luto, foi um sentimento de tristeza, de pranto, de saudade, de dor, de lembrança da sua família, da sua casa, do seu povo, da sua cidade. E foi neste momento de inquietude de Neemias que Deus começou a provocar uma reconstrução em Jerusalém, através de um copeiro, através de um homem que não tinha tanto significado, autoridade, posição. O que me impressiona com Deus é sempre isso. Para Deus nos usar, meus irmãos, Ele não precisa do nosso título. Para Deus nos usar, Ele não precisa da nossa posição social. Para Deus não nos usar, Ele não precisa do nosso status. Ele precisa da nossa vida e da nossa dependência na presença dEle. E foi nesse contexto que Deus, primeiro ponto que eu quero ver com você, que Deus plantou um desafio de reconstrução em Neemias. Ele começou a sonhar. Não está errado você sonhar, não está errado você planejar, não está errado você pensar na manhã. E aí, meus irmãos, Neemias inquieto, pede autorização para visitar os escombros. E ele vê aquela cidade destruída. Talvez você já tenha tido essa experiência de ver algo em ruínas. Como é triste isso. Como é doloroso. Como é complicado. E Neemias viu isso. Neemias viu um cenário caótico, catastrófico. Mas o que me impressiona neste homem é que quando ele viu aqueles escombros, nasceu uma motivação de reconstruir aquela cidade. Ah, meus irmãos, quando a gente enxerga os escombros à nossa frente, e Deus nos provoca a reconstrução, Deus nos provoca a fazer tudo de novo, Deus nos provoca a tomar algumas atitudes, Deus nos provoca a fazer algumas coisas. Mas como fazer isso? A Bíblia diz que ele era um copeiro. Ele não era, meus irmãos, um homem famoso. Mas quando Deus trabalha em nossas vidas, as coisas mudam. A nossa visão de vida muda. Você é capaz de olhar com a visão de Deus, além dos escombros? Eu fico impressionado como as pessoas elas conseguem se ater aos escombros. Como as pessoas conseguem olhar as dificuldades dessa vida e ela dá tanta importância à dificuldade, não é à luta. Eu sempre falo, eu disse hoje de manhã, tem um monte de pessoas que vão ficar doentes, mas não pelo coronavírus. Vão ficar doentes emocionais. Porque só conseguem enxergar problemas. Porque só consegue enxergar destruição. Porque não consegue olhar além dos escombros. E quando nós ficamos presos às dificuldades desta vida, meus irmãos, nós não vivemos. Nós vegetamos. Porque ficamos paralisados. Ficamos sem ação. Ficamos sem atitudes. Mas quando Neemias chegou naquele lugar, ele viu aquele escombro. Ele não enxergou o escombro. Ele enxergou muros reconstruídos. Se você quer que a sua vida seja mudada e transformada, meu irmão, é
preciso que você olhe além dos escombros. É preciso que você enxergue soluções. É preciso que você enxergue a graça e a misericórdia de Deus que te sustenta. É preciso que você veja o Senhor agindo. E que você veja o Senhor operando grandes coisas. E aí começou a crescer no coração de Neemias o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. Sabe o que Neemias fez? A segunda questão que eu quero ver com você. Ele clamou a Deus. Neemias capítulo 1, do verso 4 ao 11. Neemias bate o joelho no chão. Neemias coloca todas aquelas circunstâncias diante do Senhor. É isso que a gente tem que fazer. O primeiro passo na reconstrução de tudo se chama oração. Você jamais pode começar ou querer começar a construir algo na sua vida sem primeiro apresentar o seu projeto ao arquiteto deste mundo, ao Criador de todas as coisas, aquele que cuida de mim e aquele que cuida de você, aquele que conduz os nossos passos, aquele que tem a palavra do amanhã, aquele que vai dizer sim, aquele que vai dizer não, aquele que vai conduzir os nossos passos. Ninguém sobre a face da terra deveria fazer absolutamente nada sem antes se colocar na presença de Deus, e foi isso que Neemias fez. E olha, meus irmãos, que desafio. Como é que um copeiro chega para um rei e diz assim para o rei: o senhor me deixa eu ir na cidade, na minha cidade que foi destruída, para reconstruí-la? Só se entender a provocação de Deus e o desejo de reconstruir a sua cidade mesmo. Porque precisa ter muita coragem, irmãos. Precisa ter muita ousadia. E muitas vezes o que nos falta é exatamente essa ousadia. De dizer, eu vou reconstruir em nome de Jesus. Eu vou conseguir em nome de Jesus, porque o Senhor está comigo. E aí a Bíblia diz que Neemias compareceu na presença do rei. E aí a primeira coisa que o rei pergunta: por que está triste? Por que está triste, Neemias? Aí ele responde: como é que eu posso ficar feliz, meu senhor, vendo a minha cidade destruída? E aí o rei tem uma postura surpreendente. E essa postura do rei é a postura da ação de Deus, dos propósitos dele na nossa vida. Porque quando Deus tiver um propósito na minha vida, quando Deus tiver um propósito na sua vida, Ele vai mover corações, Ele vai levantar pessoas, e Ele vai abrir as portas, porque é Deus quem está na direção de todas as coisas, amém? É Deus. E o que me surpreende é que o rei fala assim para Neemias: pode ir, Neemias, vai lá. Eu acredito. Eu imagino que o rei, acho que deve ter pensado assim: que camarada maluco esse copeiro. E aí o rei ainda diz o seguinte: olha, eu vou te dar uma carta para você atravessar todas as províncias sem impedimento algum, sem ninguém te atrapalhar. Aliás, eu vou pedir para uns amigos meus ainda ceder para você madeiras, para você reconstruir o mundo. Ah, e outro detalhe, eu ainda vou arrumar para você alguns homens para te ajudar. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus age de forma soberana na nossa vida. Quando Deus está no controle das coisas, meus irmãos, coisas surpreendentes acontecem conosco. Neemias havia orado. Deus havia ouvido a sua oração. E Deus atendeu a necessidade de Neemias. Você crê no poder da oração? Amém? Então, se você quer reconstruir alguma coisa na sua vida, a primeira atitude a se ter
é a atitude de se colocar na presença de Deus. E aí lá vai o Neemias, o último ponto. Lá vai Neemias para a reconstrução do seu sonho. Aquela provocação de reconstruir uma cidade inteira. E sabe o que me impressiona? Antigamente, meus irmãos, a tecnologia não é como hoje. Hoje uma construção, ela tem muitas tecnologias, coisas extraordinárias, não é? Naquele tempo, meus irmãos, eram pedras enormes que se usavam para construir e era de fato um serviço braçal. Não havia tratores, não havia máquina, não havia tecnologia. Havia motivação, que é o contrário. Eu digo a você que a motivação, ela vale mais do que qualquer trator, do que qualquer tecnologia, do que qualquer coisa sobre a face da terra. Porque quando Deus planta algo em nosso coração, meus irmãos, para ser realizado, Deus opera porque Ele é Deus. E mediante a isso, começa aquele tão grande desafio. Reconstruir uma cidade enorme. Muros enormes. Pergunta que eu lhe faço nessa noite, qual é o tamanho dos muros e das reconstruções que você precisa fazer na sua vida? Quais são os seus desafios? Que Deus te provoca hoje a tomar atitudes, a fazer alguma coisa. Neemias não precisava fazer o que ele fez, meus irmãos. Ele estava bem. Ele servia ao rei. Ele estava tranquilo, confortável. Ele era um escravo especial. Mas ele não se conformou com aquela situação. Eu fico impressionado que tem gente que quer mudar, mas que não toma uma atitude necessária para a transformação e mudança da sua vida. Tem gente que quer fazer alguma coisa, quer até reconstruir, mas, meus irmãos, para reconstruir, não basta você derramar lágrimas e chorar como Neemias fez. Neemias chorou, Neemias clamou, Neemias pediu misericórdia de Deus. Mas ele partiu para o ataque, ele agiu. Para reconstruir é necessário agir, é necessário fazer. Tem pessoas que vivem a sua vida inteira sonhando, mas não colocam em prática. E aquele copeiro encarou aquele desafio. Ele olhou aquela situação como possível. Ele não ficou só chorando, se martirizando, não. A palavra do Senhor diz que ele levantou e ele foi à luta. E sabe o que me impressiona neste texto? O muro, meus irmãos, foi concluído com aproximadamente 2.600 metros de extensão. E sabe quantos dias? 52 dias. Sabe o que é isso? É Deus. E se você for hoje em Jerusalém, você vai ver resquícios deste muro até hoje. De um homem que não desistiu. De um homem que decidiu reconstruir. De um homem que não parou no tempo. De um homem que não jogou a toalha. De um homem que não se conformou com aquilo que estava acontecendo. Mas de um homem que buscou a presença de Deus. E clamou força do Senhor. E colocou a mão na massa de fato. E entendeu que havia um propósito na sua vida e na vida do seu povo. Domingo que vem nós vamos falar sobre vários inimigos para a reconstrução, né? Vou falar com vocês do inimigo de dentro, inimigo de fora. Existe um monte de inimigo para atrapalhar as reconstruções da nossa vida. Mas Neemias venceu todos eles, porque ele foi provocado pelo agir de Deus na sua vida. E ele disse sim. E ele decidiu reconstruir tudo. Qual é o teu desafio a partir de agora? Como profissional,
como pai, como filho, como homem, como mulher, financeiramente, espiritualmente. Qual será e qual é o teu desafio? Vamos cantar esse cântico que nós cantamos agora. Essa música vai ser a música oficial dessa série de mensagens. Nós vamos aprender ela para a gente cantar muito bem. Mas eu quero te convidar a ficar em pé, porque eu gostaria de orar por você nessa noite também. Mas sabe, meu irmão, o tempo que nós temos de reconstruir. Eu não sei o que precisa ser reconstruído, se é seu ministério, a sua vida, eu não sei o que precisa. Mas Deus sabe. E hoje você está aqui para dizer, Senhor, eu quero olhar além dos escombros. Senhor, eu não posso ficar preso às dificuldades dessa vida. Eu quero olhar à frente. Esse é o desafio de Deus para mim e para você nessa noite. E por isso nós vamos adorar ao Senhor. Eu gostaria de pedir que você fizesse desse cântico uma oração na sua vida em nome de Jesus.